Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Hoje eu estou sentada na minha cama, sem arrumar nada mesmo, porque às vezes a gente dá dessas. Tem vários outros vídeos aí bem editados e, enfim, luz e tudo mais. Áudio incrível, mas este não vai ser um desses. Por quê? Porque hoje eu vim aqui bem descontraída contar uma história pra vocês. Uma história dos meus dramas do intercâmbio. Eu postei lá no Instagram há um tempinho sobre alguns vídeos e eu falei que eu tinha algumas coisas do meu intercâmbio que eu nunca postei aqui no canal, né? Eu sei que deve estar meio tremendo porque tá na minha cama, né, gente? Mas enfim, como eu falei, hoje eu não tô afim de arrumar nada. Eu só vim aqui contar pra vocês a história. Porque eu sei que vocês adoram um draminha, entendeu? Eu sei que vocês gostam. Pra quem não sabe, eu falo isso em todos os vídeos. Eu fiz intercâmbio em 2015, de 2015 pra 2016, nos Estados Unidos. Eu tinha 15 pra 16 anos também. Fui com 15, fiz 16 lá. Eu era super nova e tinham alguns draminhas lá que eu vivi, né? Clichês americanos. E eu também, eu namoro um americano que eu conheci no meu intercâmbio. E ainda estou namorando ele. Só que, na verdade, a história que eu vim contar pra vocês são de 3 meninas que, assim, fizeram parte do meu intercâmbio, que estudavam lá comigo na minha escola. E que elas foram protagonistas de alguns dramas que eu vivi lá, né? Infelizmente não havia sororidade naquela época, então tinha aquela típica competição feminina que não deveria existir mais, mas que está enraizada em nossas veias. Mas assim, eu cheguei no meu intercâmbio muito tranquila, tava super de boa, querendo ser amiga de todo mundo, mas sempre tem as Regina Georges, assim. Referência de As Meninas Malvadas. Sempre tem as meninas malvadinhas da escola, né? 2 dessas meninas eram amigas, mais ou menos. E uma não tinha muito a ver com as outras 2, mas foi uma das que me irritou bastante lá. Então, só pra contextualizar vocês, como eu já disse, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, 2015 pra 2016, high school, então eu estudei 1 ano lá, numa escola americana. Eu fui pro leste dos Estados Unidos, pra um estado que chama Maryland, uma cidade bem pequena, bem pequena, bem pequena. Acho que a cidade onde ficava a minha escola tinha uns 5.000 habitantes. E foi muito engraçado, né? Porque quando eu cheguei lá, era o sonho americano. A escola era toda bonita, Eu fiz um tour lá pela escola, tem um vídeo aqui no canal, vocês podem ver. E eu fui líder de torcida. Então, a primeira menina da história, são 3, tá? Lembrando. A primeira menina da história, que foi protagonista dos Derminhas, era líder de torcida, então eu vou chamar ela de líder de torcida. Eu também era, eu entrei pro time e tal, saí daqui do Brasil já com a pretensão de ser líder de torcida. Então, assim que eu descobri pra onde eu ia, eu liguei lá na escola, falei com a minha coordenadora do intercâmbio também, falei que eu queria muito ser. E como a escola era pequena, não era tão forte assim o time de líder de torcida, eles deixaram eu entrar de boa, nem precisei fazer seleção nem nada. E aí, eu cheguei lá e tinha a capitã do time era básica, garota americana, loirinha, assim, e ela era uma fofa, eu não fiquei muito amiga dela não, mas ela era uma fofa. E aí tinham as outras garotas, né? E tinha uma menina que era essa líder de torcida, e ela era também, bem basiquinha americana, assim, só que, ela ia todos os dias pra faculdade maquiada, a gente como líder de torcida, nos dias de jogo, a gente tinha que ir pronta pra escola, a gente tinha que ir com uniforme, tinha que ir maquiada, pronta pro jogo, porque a gente ficava lá o dia inteiro. Mas nos outros dias a gente podia ir normal. Mas, essa menina era muito montada, muito montada, sério, artificialzaça. E aí, eu nem lembro direito como eu conheci ela, assim, nos primeiros dias, mas eu lembro que acho que foi no primeiro jogo, no primeiro evento, assim, que era externo, foi ela que ficou meio que me mostrando a galera da faculdade, falando aquele garoto é bonitinho, aquele garoto é meu namorado, não sei o que, bem fofoqueirazinha, sabe? Só que, ela era uma cobra, gente, sério, juro por Deus, essa garota era uma cobra, ela era muito irritante. Ninguém gostava muito dela, assim, na escola, mas ela era bem aquela patricinha, assim, meio, sabe, metidinha. E aí eu não gostava muito dela, mas uma situação que eu lembro muito é que ela, assim, como você é intercambista, a escola é pequena, você acaba chamando uma certa atenção, sabe? Aí a menina teve isso passou alguns meses já, a gente já tava, acho que eu fui em agosto, acho que já era acho que era dezembro, sei lá. E a gente tava treinando uma coreografia que a gente ia apresentar
num negócio que chama Pepper Alley, que é tipo um evento de esportes e festinhas e danças e tal, que a gente faz, acho que quando acaba o semestre, não lembro direito. Ai, a gente já faz muito tempo, já faz 4 anos que eu voltei do meu intercâmbio. Mas é um evento de festinha, assim, que a gente faz meio que pra celebrar o fim do semestre, do bimestre, acho. E aí as líderes de torcida iam montar uma dança lá pra gente apresentar. E aí, eu era tipo, eu danço, né, gente? Desde pequena, eu amo dançar. E eu sempre sou muito expressiva, assim. Então eu cheguei lá também, tipo, levando toda essa minha carga, essa minha expressão. Aí a coach lá, a treinadora, ela me colocava na posição da frente, sabe, pra dançar. Nessa coreografia, ela me colocou na frente e colocou essa outra menina atrás de mim. E aí teve uma hora que a menina parou lá, que a gente tava ensaiando, e a menina chamou a treinadora e falou assim: treinadora, eu não tô conseguindo fazer certo porque a Brenda tá fazendo desse jeito errado, ela tá rebolando muito. Eu falei, minha filha, o recalque, o tamanho do recalque, meu Deus do céu. Mas eu lembro dessa situação que foi engraçadinha. E também, nesse meio das líderes de torcida, assim, eu acho que várias intercambistas que vão acabam ficando amigas de alguém do time de líder de torcida, porque a gente faz várias atividades juntas e tal. Mas eu não fiquei muito amiga delas, assim. É difícil você fazer amizades nos Estados Unidos durante o seu intercâmbio, né? É meio complicado, porque eles são muito fechados e, principalmente nesse lugar onde eu tava, as pessoas cresceram juntas, entendeu? Então foi difícil eu me inserir em algum grupo exato. E lá as aulas também são separadas. Você não tem aula um dia inteiro com o mesmo grupo de pessoas. Então é mais difícil criar um vínculo. Você tem várias aulas com pessoas diferentes, assim. Cada aula é com um grupo diferente, porque você que monta a sua grade de acordo com o seu nível, com seus interesses. E aí, foi meio difícil eu virar muito amiga das meninas, assim, né? Mas elas eram minhas colegas. Eu fazia as coisas e eu gostava muito de ser líder de torcida, então... Mais uma outra coisa bem doida que aconteceu nesse meio de líder de torcida também foi que uma vez a gente foi pra um jogo que era fora da nossa escola, era em outra escola. E aí, a gente levou nossos pompons, né? Eu tenho até hoje meus pompons, gente. E aí, nesse jogo, a gente teve uma hora que a gente tinha que ficar sem os pompons pra fazer os stunts, que são as acrobacias, assim, as acrobacias. E aí a gente deixou os pompons no chão, né? Quando eu voltei, os meus pompons eram novinhos, porque eu comprei quando eu cheguei lá. Quando eu voltei, depois que todo mundo pegou, não sobrou o meu pompom. Tipo, só tinha um pompom que era velho. E eu fiquei pé da vida, porque, tipo, tinha a quantidade certinha de meninas, tinha a quantidade certinha de pompom. Então, com certeza, alguém pegou meu pompom. Aí, na hora, eu até falei, gente, alguém tá com meu pompom? Todo mundo se fingiu de egípcia, né? Eu fiquei pé da vida, depois contei pra treinadora e nada de devolverem meu pompom. Até hoje, acho que eu tenho o pompom antigo. Até hoje, não recuperei, mas eu fiquei pé da vida. Na hora, fiz maior escândalo. Eu falei, gente, eu não vim aqui, até aqui, não saí do Brasil pra virem fazer esse caos comigo, entendeu? Então eu acho bom devolverem meu pompom. Só que não foi essa menina, porque nesse dia essa menina não foi nesse jogo. A menina lá caótica. Então foi alguma das outras meninas que roubou o meu pompom. Mas eu fiquei de cara, pé da vida, sério. Ridículo. Depois, o que aconteceu com essa menina é que ela era, tipo, meio bully, sabe? Bulinava umas garotas. E tinha uma menina que tinha deficiência lá. Inclusive, nas escolas públicas, eu estudei em escola pública nos Estados Unidos. Nas escolas públicas, eles têm muitos alunos com deficiência, eles são super inclusivos, sabe? Então, tinham vários alunos que tinham dificuldades e estavam na mesma sala que a gente. E aí tinha uma menina que andava de cadeira de rodas. E essa garota, líder de torcida, fez algum bullying com essa menina, tipo, mandou mensagem xingando ela, falando mal dela. E acabou que essa menina foi presa por um tempo, porque lá nos Estados Unidos essas coisas são muito sérias, entendeu? Tipo, a polícia foi lá pra pegar ela, tipo, foi uma coisa bem doida. Isso aconteceu, acho que umas 2 vezes. A polícia foi lá pra retirar algum aluno da sala umas 2 vezes. E agora essa menina é perdidaça, assim, perdidaça da vida, nossa senhora. Mas, enfim, desejo paz e harmonia. Aí, tem mais 2 garotas, né, que são garotas mais relacionadas ao meu namorado e tal. Tem uma que é a garota loira, vou chamar ela de loira, tá? Tem uma garota que é loira e uma morena. Então tinha essa garota loira, que ela era minha amiga. Ela tinha uma aula comigo, ela tinha aula de trigonometria, eu conheci ela logo no início do meu intercâmbio. E ela era super fofa comigo, tipo, quando eu cheguei, ela falou, você que é do Brasil, nossa, todo mundo falando que você é linda, tal. Eu era horrorosa naquela época, gente, meu Deus. Mas acho que era só porque eu era diferentinha, sabe? E aí, a gente era amiga, ela era super bacana comigo, assim, não era amiga, mas sabe? Participava de uns eventos juntas e tal. Ela era uma pessoa que, tipo, eu achava bacana, sabe? Só que ela era ex do meu namorado. Eu comecei a namorar
pro final do meu intercâmbio. Eu conheci meu namorado no segundo semestre, porque a gente começou a ter uma aula juntos, né? E aí a gente ficou mais próximo e tal, e enfim, fomos se apaixonando. Só que essa garota foi a primeira namorada do meu namorado. Eles não estavam namorando, eles tinham namorado há 2 anos, acho, há 1 ano e meio. E eles namoraram só por 2 meses, mas foi tipo o primeiro amor, sabe? Ai meu Deus, coisa. Ai, emocionados demais. E aí, beleza, né? Eu conheci meu namorado, tal. Só que na época eu tava afim de outro garoto, que era tipo a minha paixãozinha, assim, da escola, que era muito diferente do meu namorado, que ele era mais tipo meio latino, assim, meio moreno e tal. E aí teve um baile de inverno que era pras garotas chamarem os garotos. Aí eu falei, gente, é a minha oportunidade. É minha oportunidade de chamar o garoto finalmente. Só que esse garoto, ele era 1 ano mais velho que eu, mas ele tinha uma cara de muito mais velho, assim. E aí, foi engraçado que teve um belo dia que eu decidi chamar ele e eu fiquei lá esperando o garoto sair da aula pra eu chamar ele. Esperei no corredor lá da escola. E aí esperei uns 10 minutos lá parada. E aí quando finalmente o garoto ia passar, o meu namorado, que chama Sunny, o Sunny chegou pra mim e, tipo, começou a bater papo comigo. E eu vi o garoto passando assim na minha frente. Gente, sério, era o destino, porque, meu Deus. Voltando pra história da menina, né? Teve um dia que eu tava num jogo de basquete e eu tava conversando com ela, porque ela era minha amiga, colega, né? Eu tava conversando com ela, aí eu falei, eu quero chamar um menino pro baile. Aí ela falou, eu já sei quem é. E aí eu falei, quem você acha que é? Aí ela, o Sunny. Aí eu falei, não, amada. Amada, você tá viajando. Não é o outro. Aí foi nisso meio que eu descobri que eu acho que a galera tava percebendo que tava rolando alguma coisa, mas nem tava rolando nada, eu tava só falando com ele. Porque lá, tipo, nos Estados Unidos, se você começa a falar com alguém, eles já acham que você tá junto, que tipo, que é isso e tal. Mas aí, depois que eu comecei a namorar com meu namorado, essa menina me abominava. Ela não olhava mais na minha cara. Tipo, ela começava a falar mal de mim pra todo mundo. Gente, juro por Deus. Isso porque ela tava namorando, tá? E agora ela também tá perdidaça da vida. Acho que ela tá até usando, tipo, várias drogas, assim, pesadas. Mas também desejo todo bem pra elas. Tipo, ela tinha chegado pro meu namorado quando a gente já tava começando a namorar. E ela falou pra ele, Sunny, você sabe que eu sempre vou ser sua e você sempre vai ser meu. Amada! Corta! 4 anos depois. Mas tudo bem. 4 anos depois eu ainda estou junto com meu namorado no intercâmbio. E por último, a última história é da Morena, da menina Morena. Essa menina, gente, eu odeio ela. Eu ainda odeio ela porque eu acho ela uma nojenta, juro por Deus. Meu Deus, como eu não gosto dela, não gosto. Tudo começou no meu primeiro dia de aula, tá? Que teve um garoto que eu tava pegando a minha comida lá no refeitório. E esse garoto tava do meu lado, assim, e ele começou a bater papo comigo na fila. Aí ele falou, você é nova, tal. Você tem onde sentar? Eu falei, não. Aí ele, você quer sentar na minha mesa comigo e as minhas amigas? Eu falei, sim. Nossa, fiquei muito feliz, graças a Deus, não sentei sozinha no primeiro dia. Mas foi só no primeiro dia, porque no dia seguinte, meus amores, ai meu Deus, sofri. Eu chorei no banheiro, sim, chorei. Foram dias bem difíceis, mas sobrevivi. E aí, beleza, né? Aí eu sentei na mesa, tinham várias garotas. E elas foram super bacanas comigo, tipo, nesse primeiro dia elas foram super fofas e tal. Aí eu, legal, fiquei meio aleatória, ela não falei quase nada, tava super tímida. Aí, no dia seguinte, eu descobri que essa menina morena, que também tava na mesa, junto com as outras meninas, tava na mesma sala que eu de biologia. Só que ela tinha falado comigo normal, nesse primeiro dia, tipo, tinha batido um papo. Na aula de biologia, eu até caí no grupo dela pra fazer um trabalhinho, e ela não olhava na minha cara, gente, ela fingia que não me conhecia. Só que, tipo, isso é meio normal, assim, nos Estados Unidos, se você faz amizade com uma pessoa, troca um papo assim no dia seguinte pode ser que eles não olhem na sua cara frente que nem te conhece, juro por Deus. Tanto que eu tinha até mandado mensagem no meu grupo de intercambistas da agência aqui do Brasil e a galera falou, tipo, sim, isso é um problema real. E aí a menina não olhou na minha cara. E aí acabou que eu mudei de aula, porque eu ia fazer essa aula de biologia, só que eu fiquei meio insegura, eu achava que meu inglês não tava tão bom e eu ia aprender os mesmos assuntos que eu tava aprendendo no Brasil, que eu não tinha aprendido ainda, né? E aí eu preferi pegar uma outra aula que era mais levinha e depois me arrependi, porque nossa, a outra aula era muito boba, assim. Escola nos Estados Unidos é muito fácil, gente, no geral, assim, mas isso é só um PS. Voltando pra menina. E aí também, essa menina também se relaciona com meu namorado, porque ela falava com meu namorado por uma época antes de mim. Só que assim, eles se falavam, tipo, por texto, literalmente. É assim, eles falam, tipo, sim, eu tava texting him, mandando mensagem de texto, a gente tava trocando mensagem, sabe? E isso pra eles é, tipo, um rolo, entendeu? Ela nunca ficou com ele, ela nunca saiu com ele, ela nunca nada. Eles só conversavam, apenas. Mas isso já foi considerado, tipo, uma ficante dele, entendeu? E aí, no segundo semestre, quando eu comecei a ter uma aula com meu namorado,
essa menina não tinha aula com a gente, era aula de educação física, tá? Quer dizer, nutrição. Só que a gente fazia... Alguns dias a gente tinha aula presencial e alguns dias a gente tinha exercício físico, ia pra academia e tal. E essa menina, gente, ela tinha muita inveja, porque eu tava toda hora saindo com meu namorado e ela tinha aula na mesma hora que a gente. Não era a mesma aula, mas era mais ou menos no mesmo espaço, assim, e ela sempre via a gente juntos. Quando a gente começou a namorar, a gente ficava abraçado, assim, ela passava, nossa, dava pra ver na cara dela. E no dia que meu namorado me chamou pra ir no baile de formatura com ele, né, porque ele me chamou pra ser o par. No dia, estavam todas essas garotas que tinham um rolinho com ele, a ex, essa menina, mais umas outras, todas lá no ginásio, tipo, esperando eu chegar pra assistir a cena. Gente, foi o meu momento. Mas tinham várias, assim, que, tipo, fingiam ser minhas amigas e meio que não eram. E também depois que eu comecei a namorar, o negócio piorou ainda, porque eu tava com, sei lá, o galã da escola, praticamente. Tipo, meu namorado era o capitão do time de futebol americano. Ele era, tipo, o garotão mais bonito, sabe? Então, eu fiquei meio abominável, assim, pelas garotas. Eu só tinha umas amigas que eram mais... Mas sei lá, que eu criei um certo vínculo. Enfim, essa é a história. Esse é um vídeo só pra contar pra vocês alguns draminhas. E é isso, curte esse vídeo se você gostou. Compartilha com alguém se ele ou ela não tem o que fazer e quer ouvir uma história boba de dramas adolescentes americanos. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.